ESPM é uma escola que pensa e ensina diferente. Que cria profissionais que farão a diferença. Mas não foi fácil alcançar tudo que a escola conquistou nesses mais de 60 anos. Mas tem algo que marca essa trajetória vencedora, é a vontade de oferecer o melhor todos os dias. Surpreendendo e inovando. Formando profissionais que saem prontos para transformar o futuro. Hoje, além das unidades São Paulo, Rio de Janeiro, Sul e Educação à Distância, conta com grandes parcerias em todos os cantos do planeta. As melhores, é claro. Mantendo sempre nosso padrão de excelência. Essa excelência, que começou com publicidade e propaganda, hoje se estende para administração, design, relações internacionais e jornalismo. E agora para o mais novo curso de graduação, Sistemas de Informação em Comunicação e Gestão. Curso inédito e inovador. Pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, cursos em company, curso de férias. Completam o portfólio para quem quer aprender com o que há de melhor no mundo da gestão, comunicação e marketing. Escola de gente feliz. Escola de gente feliz. Escola de gente feliz, que acredita em um futuro de realizações. E a confirmação de uma constante transformação. ESPM. Quem faz, transforma. Começa o jogo! 5 continentes, 32 nações, 64 jogos, mas somente um sonho: soltar o grito de campeão. Venha vibrar e se emocionar com a gente. Cobertura experimental da Copa do Mundo Rússia 2018 dos alunos de jornalismo da ESPM São Paulo. Partiu, bateu, é gol! É gol! Vai ter Copa! Muito boa tarde para você que está aí conectado com a gente na Rádio ESPM. Estamos ao vivo, agora 4 horas 2 minutos, com mais um programa Vai Ter Copa no ar. E hoje o programa tá para lá de especial. Desculpa você que está conectado, a gente está entrando atrasado só um pouquinho, mas é por uma justa causa, viu, gente? Eu tenho certeza que vocês vão entender e vão adorar. Hoje, quarta-feira, dia 13 de junho de 2018, nós estamos aqui com a cobertura experimental da Copa do Mundo 2018, uma super programação aqui dos alunos de jornalismo da ESPM São Paulo, em parceria com o CEJOR, o Centro Experimental de Jornalismo, para fazermos a cobertura, realizarmos aí a cobertura da Copa do Mundo desse ano. Vai ser muito, muito, muito legal, com narrações ao vivo dos jogos, muitos boletins informativos e programas de entrevista, sempre com um convidado especial. O Vai Ter Copa rolou durante 2 semanas, a semana passada e essa semana, agora meio de semana, que finaliza hoje, e é justamente com um convidado para falar sobre esporte, para falar sobre futebol e Copa do Mundo. E a gente trouxe já jornalistas e hoje veio vem goleiro aqui, gente. Veio para não sei se espalmar ou segurar as perguntas bombas que vêm chegando na sequência. Para você que está conectado com a gente através da nossa live no Facebook, seja muito bem-vindo, ótima tarde, compartilhe a nossa live e também faça a sua pergunta, viu? Estou esperando a sua participação. 4 horas 3 minutos, você pode se conectar através do nosso site, radio.espm.br. Deixa eu apresentar a galera que está aqui comigo hoje. Começamos do meu lado esquerdo, tudo bem? Seja bem-vindo, fala o seu nome e o semestre que você está. Boa tarde, Vivi. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Opa, Kaique. você já entregou o convidado? Não é pra falar ainda. É ainda surpresa, não. Bom, eu sou o Kaique Vieira, terceiro semestre, indo pro 4º semestre agora. Se Deus quiser, Cinema DP. Feliz da vida. E é isso aí, rumo ao Hexa. Rumo ao Hexa. Seja bem-vindo, Kaique, muito obrigada pela sua participação. Vamos lá, você apresente-se. André de Sena, 7º semestre. Uma presença ilustre, por ter sido um grande goleiro, mas pra mim eu diria que é uma presença ilustríssima por ter sido um grande goleiro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ah. Obrigado, André, valeu mesmo. Seja bem-vindo, obrigada pela sua participação. Próximo. Boa tarde, Matheus Lemos, no 4º semestre, e eu queria agradecer bastante a presença de você e falar que o pessoal ficou bem animado, viu? Valeu, Matheus, obrigado também pelo convite aí, mais uma vez, é um prazer estar com vocês aqui. Que legal. E Vinícius Lopes, primeiramente, boa tarde para os nossos ouvintes.
E Qual é semestre? isso, hoje em dia mais do que especial, isso do quarto semestre, vamos pra cima, né? Que legal, seja bem-vindo, agradeço a todos os meninos que estão hoje aqui, nossos jornalistas, comentaristas, repórteres e futuros jornalistas, né, que estão aqui para uma bancada de bate-papo muito legal e de perguntas. Convido você mais uma vez para participar com a gente através da nossa live, fazendo a sua pergunta. Bom, deixa eu apresentar o nosso convidado, a galera não resistiu e já entregou. Um falou que é do Palmeiras, o outro falou que admira, o outro disse o nome, mas realmente todos os alunos aqui de jornalismo da faculdade ESPM ficaram numa grande expectativa para recebê-lo aqui, então a gente se sente muito honrado com a sua presença, viu? Apresento então o nosso convidado de hoje do programa Vai Ter Copa, é o Sérgio Luiz de Araújo, muita gente o conhece como Serjão, 48 anos, vou entregar a idade, é de Caloré, Paraná, disse que parece que é a única cidade que começa com K. Pois é, depois vou pesquisar sobre isso. Ex-goleiro brasileiro, teve passagens por clubes muito importantes aqui no Brasil, Flamengo, Vitória, Bahia, Santos, mas marcou realmente a carreira e todo mundo gosta muito dele porque ele jogou, trabalhou, fez aí um grande trabalho no Palmeiras. Ele estreou, né, em 92, mas o que marcou mesmo oficialmente foi em 1993. Ele fala pra gente daqui a pouquinho como é que foi essa contusão do Veloso, que era o goleiro da época, e que você pôde chegar lá e assumir a sua vez. Seja muito bem-vindo, Sérgio, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Viviane, obrigado a todos que estão aqui, né, os alunos, especialmente ao Kaique, ao André, né, ao Matheus, Vinícius. Pelo menos decorei o nome de todos, né? Muito bem. Já não estou ficando muito velho. Mas fiquei muito contente pelo seu convite, quando se trata, né, de jovens alunos e de pessoas que realmente estão buscando seu espaço no mercado, não só esportivo, mas acho que humanitário é importante. Eu fiquei muito contente, né, e fiz todo o esforço, apesar de te falar que não estou tão bem hoje. Mas não vai ser isso que vai nos tirar essa vontade de estar aqui e passar um pouco da nossa experiência, do que nós já vivemos, né? Não só no esporte, mas também na vida pessoal. Que bom, a gente está muito honrado com a sua participação aqui, com a sua presença. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, uma resenha muito boa, né? Como vocês dizem aqui. Bom, começo perguntando para você, vamos falar um pouquinho do início da sua carreira. Essa estreia sua no Palmeiras aí foi muito marcante, significativa. Tem muito material seu falando sobre isso, quando você quando o goleiro, então na época, Veloso, teve uma contusão e você pôde assumir, né? Como é que foi esse momento? Você foi contratado em 1992? Na realidade foi assim, Viviane, como você falou, são 22 anos de carreira como profissional, né? Fora a parte amadora que eu comecei vindo da seleção de Osasco. Com 17 anos eu fui convidado para fazer um teste no Palmeiras em 1989. E aí com 3 meses de teste, no jogo principal, onde teve o momento decisivo para mim ingressar na Sociedade Esportiva Palmeiras, eu consegui pegar 2 pênaltis no jogo só. Então foi aí que eu fiquei federado ao Palmeiras, e em 1989 passou 90, 91 eu fui emprestado 2 vezes e voltei em 1992, onde eu tive a oportunidade de seguir como terceiro goleiro, assinando um contrato profissional, e logo em seguida, em 93, veio aquela seleção. Eu com 22 anos, aí o Veloso já era um goleiro conhecido, né, de grande expressão para o clube, enfim, já conhecido nacionalmente, e eu não era conhecido, só estava segurando a segunda vaga como reserva. E aí no quarto jogo de 1993, no Campeonato Paulista, eu estava no banco, e o Veloso no quarto jogo era contra o Rio Branco de Americana à noite, no Parque Antártica. Ele fez uma defesa e fraturou o dedo. E aí foi onde que eu entrei para substituí-lo, e nós empatamos 2-2, e a partir desse momento eu assumi a titularidade do Palmeiras e segui em frente no campeonato, onde eu recebi prêmios e fui eleito um dos melhores goleiros do Paulista, aonde nós nos sagramos campeões em cima do Corinthians em 1993, no dia 12 de junho, na data de ontem. Na data de ontem. Fazendo 25 anos. Não esquece, é marcante, não esqueço, né? Não só eu, como todos os palmeirenses. Ontem foi o dia dos namorados, enfim, recebendo comunicados de todos os lados, né, dos palmeirenses, falando da data da data de campeão. Então é inesquecível, né? Eu queria perguntar também se você sempre quis ser goleiro, e se hoje você continua trabalhando com futebol, se você tem um plano de ser técnico, alguma coisa assim. Legal, Kaique. Eu não comecei como goleiro. Eu, como falei, sou paranaense, vim pra cá, pra São Paulo, com 10 anos de idade. Naquela época, como todo garoto, brincava na rua, não tinha esse espaço como tem hoje, né? As escolinhas,
esses campos gramados sintéticos, essas maravilhas que você tem um lugar para você ir lá praticar o esporte, fazer um vôlei, um basquete, enfim. Mas eu era um garoto de rua mesmo, como eu falei. Eu brincava muito na rua. Quando saía da escola, eu ia lá jogar na linha, brincava. E aí eu recebi um convite de um time para jogar na linha mesmo. E graças a Deus, cara, não estaria aqui hoje falando se eu não conseguisse ter esse episódio, porque faltou o goleiro no dia. E o treinador, eu gostava de jogar no gol, nas brincadeiras também, de rua. E aí o treinador falou assim, alguém gosta de jogar no gol aqui? Eu falei, eu gosto. E aí nesse dia eu fui muito bem na partida e ele falou, a partir de hoje o outro goleiro não precisa vir, você vai ficar no gol. E desde então eu assumi essa vontade, esse gosto de ser um goleiro e, cara, foi assim um sinal pra mim. E eu era melhor no gol do que na linha. Que coisa, na linha jogava do quê, Sérgio? Jogava de ponta direita na época, não um atacante de beirada, né? Hoje como falam, né? Um atacante de beirada é aquele cara que gosta de jogar na frente ali, na beirada do campo. Eu era muito rápido, um garoto magro, né, ligeiro. E aí quando eu comecei a jogar no gol, eu aprendi. Então eu tenho uma foto engraçada no Facebook, eu tenho uma foto com o time do Ameriquinha, lá de Carapicuíba. Cara, eu me lembro que eu tentava pular assim pra alcançar a trave e não alcançava, né? E depois deu esticão, com 15 anos deu esticão, fui pra 1,89, 1,88 e é o ideal pra época, né? E com 15 anos já jogando como goleiro? Já jogando como goleiro na várzea também. Eu fui pro Palmeiras com 17 anos. Entendi. Olha... Quem é? Mamá? Eu falo. Vai lá, Matheus. E na sua carreira, você passou muito tempo no Palmeiras. Foi o clube mesmo que você mais se identificou? Com certeza. Em 93, como te falei, né? 92 assumi como terceiro, depois segundo e primeiro goleiro. Então ali eu disputei um campeonato onde todos os palmeirenses estavam esperando uma conquista, depois de 16 anos esperando na fila. Então você imagina, passou Zete, Veloso, cara, vários goleiros, e não o César, Carlos, enfim, muitos goleiros não conseguiram. Esse título de 93 para mim foi assim marcante, porque eu entrei, substituí o Veloso e aí na sequência eu fui campeão paulista, né? Aí depois, é engraçado, vou emendar uma resposta em cima do que você falou. Aí logo em seguida teve o campeonato Rio-São Paulo, onde também nós jogamos ali o time do Rio de Janeiro contra o São Paulo, os grandes, né? E fomos campeões em cima do Corinthians de novo. E aí em 93, mesmo ano, e no final do ano brasileiro, eu joguei todo esse ano, cara, eu joguei 87 partidas, né? E aí no final do ano eu me consagrei campeão brasileiro novamente. Então 3 títulos num ano só, jogando não é fácil, né? E até hoje você mantém esse vínculo com o clube? Mantenho. Vou lá direto e inclusive hoje saindo daqui, bem provável que eu vá lá assistir Palmeiras e Flamengo. Boa. E como foi, voltando a 93... Como era o clima daquela final? Como era o ambiente, assim? Eu digo, mais os bastidores, assim, como os jogadores estavam se pondo, se relacionando, e também você estava muito pressionado? Eu era pressionado porque eu era um goleiro jovem que estava assumindo a titularidade com 22 anos. E você pegar uma seleção, porque veio a Parmalat como se fosse a Crefisa hoje. Eles contratavam jogadores de alto nível para montar um time para ser campeão. Tanto é que em 94 a base da Copa do Mundo, ela foi Palmeiras e São Paulo, né? Se você buscar lá, os maiores jogadores que estavam na Copa do Mundo, a maioria eram de São Paulo e Palmeiras. Então, eu era um garoto jovem, e então, às vezes, quando eu errava por alguma coisa, eu era cobrado. E teve um momento até que o próprio treinador e a comissão técnica falou que talvez se eu não fosse muito bem, no decorrer do campeonato, eles iam contratar outro goleiro, porque eu era jovem demais. E aí eu tinha que segurar toda essa pressão, né? Jogar, ir bem, representar uma torcida muito grande, que era uma torcida que cobra, né? Uhum. E eu estava numa seleção muito forte, e então às vezes, lógico, tinha erros, né? Porque você, quando é muito jovem, você quer fazer as coisas perfeitas, mas o legal é que não tinha medo. Então o goleiro não pode ter medo. O medo de errar, é que o Vanderlei falou, o medo de errar tira a vontade de ganhar, né? Você não pode ter medo de fazer as coisas, você tem que ir lá e ter coragem. E o goleiro tem que ser corajoso, né? E eu tive a felicidade de ser campeão 3 vezes no ano, e depois eu comecei a adquirir experiência e tal. E o momento mais difícil para mim foi lidar realmente com essa parte do emocional, do convívio com jogadores já experientes de seleção, e jogadores que vinham de outros clubes que traziam experiência. Por exemplo, César Sampaio, um cara que me deu muita força, né? O Ivair, que tem amizade até hoje. São pessoas que eu assim, agradeço muito pelo fato de ter sempre essas pessoas me dando força lá atrás. Por falar nisso, como é que foi para os jogadores, assim, para você mesmo,
na questão de afeto, assim, os jogadores eles ficaram bem, sabendo que o Veloso tinha se machucado, que ia entrar você, eles fizeram totalmente o apoio? Na realidade é assim, Matheus, quando você está procurando o seu espaço, no dia a dia você já conhece o grupo, você já é conhecido nos treinamentos e tal, e todos esperam que você, por você já ser o primeiro, aliás, por ser segundo e terceiro, você já faz parte de um elenco, você já faz parte de um conjunto, né? Então, é lógico que o goleiro às vezes ele está sujeito a machucar e só assim, ou por falha técnica, né, que você entra no lugar do outro. Infelizmente, a nossa vida foi assim, quando você machuca, entra o outro goleiro, e se ele for bem, aí até você se recuperar, no Palmeiras sempre foi assim, né, por ser uma escola muito forte de goleiros, e aí quando eu esperava a minha oportunidade, com certeza nos treinamentos, no dia a dia, eu já tinha esse apoio, essa amizade, esse carinho dos jogadores, porque o convívio do dia a dia te traz isso. Então, quando eu entrei no lugar do Veloso, né, o pessoal já sabia do que eu era capaz, por estar ali, né, muita gente queria ser o segundo, o terceiro goleiro do Palmeiras. Então, ali só de você estar naquele momento substituindo o Veloso, já era um motivo de muito orgulho e de muita conquista. Então, os jogadores já sabiam que você tinha condições de dar conta do recado. Foi assim que aconteceu comigo. Eu tive o apoio de todos os jogadores, né? E eu dei sequência por isso, né? E eu, graças a Deus, consegui conquistar 3 títulos com muito apoio de todos os meus amigos. Carreira bonita, hein? Muito bom. 4 horas e 16 minutos, nós estamos ao vivo pela Rádio ESPM, recebendo no programa Vai Ter Copa hoje o Sérgio, ex-goleiro do Palmeiras, mas com passagem em grandes clubes brasileiros, e ele está falando pra gente um pouquinho sobre a sua carreira, e eu aproveito para perguntar, você mencionou algo sobre torcida, né? Claro. Eu quero saber dessa relação do goleiro com a torcida, porque quando o goleiro segura a bola ali, que ele impede o gol, ele é o herói, ele é amado, ele é aclamado, né? Agora, quando ele deixa a bola entrar, aí a relação muda. Como é que você lida com isso? Como é que, né, enquanto você, como goleiro, passou por esses grandes clubes, como é que você lidava com isso? E outra, aproveito e já emendo uma segunda pergunta. Algum gol que, de repente, passou aí, que você falou, algum momento que marcou e falou, puxa vida, que pena, parece que decepcionei a torcida. Eu vou pela primeira pergunta, Viviane. É muito boa pergunta, porque assim, todos os goleiros, quando você tem, como ele já falou, Matheus, quando você começa, você tem que estar muito bem preparado, não só fisicamente. Psicologicamente, você carrega uma torcida nas suas costas. Então você tem que ter o quê? Personalidade, né? Com muita humildade também. Reconhecer que você é sujeito a erro, mas se você tiver medo de errar, então você está no lugar errado. Né? Vai trabalhar no escritório e tal. O pessoal fala, tem medo de enfrentar a torcida, de ter responsabilidade, não trabalhe nessa área. O goleiro ele carrega sim essa responsabilidade, é o último homem. Se o zagueiro errar, ainda o goleiro vai lá e defende a bola, o zagueiro ainda pode ser que saia vitorioso. Mas o goleiro não, ele errou, a bola entrou, infelizmente você acaba jogando por água abaixo um trabalho, uma esperança de uma torcida, né? Uma conquista, um rebaixamento. Então, imagina só, carregar isso tudo nas suas costas. Então, a parte psicológica ela tem que estar muito boa e a parte física. E aí é só você entrar no campo. Eu pensava dessa forma, eu estava sempre muito bem fisicamente e psicologicamente eu deixava assim. Eu me apegava com Deus e falava, eu estou aqui dentro dessas 4 linhas aqui, eu vou fazer o meu máximo, né? Porque eu acho que quando você joga, você carrega uma segunda pele, né? Eu me colocava dessa forma, quando eu entrava nas 4 linhas, o mundo para mim eu fechava e ali eu representava uma torcida, uma nação, a família, né? Que estava botando toda a esperança em mim. E era dessa forma que eu atuava. E às vezes quando acontecia um erro, eu automaticamente eu deixava aquilo passar e seguia dali para frente, porque você tem que voltar à sua parte emocional, porque o jogo segue, as coisas seguem, né? É lógico que quando acontece um erro de você prejudicar a equipe numa final, por exemplo, na perca de um título, o rebaixamento é muito grave, você tem que estar com o seu emocional muito forte. O que aconteceu com esse goleiro agora no final da Champions League, né? Eu não lembro o nome dele, mas... Karius. Por exemplo, eu me coloquei no lugar dele, eu nunca tive falhas daquele jeito. Lógico que foram falhas assim, infantis, a primeira, por exemplo, né? Mas isso é o emocional. Né? O goleiro ele se encontra no emocional, às vezes em dificuldade, e ele acaba fazendo isso no instinto dele, não é porque ele quer. E isso, eu pensei, poxa vida, você vai lá, o cara quer enfiar a cabeça dentro de um buraco e esquecer tudo e acabar parando de jogar. Às vezes você pensa nisso, mas você tem que ter muita força, muito apoio dos companheiros. Então, na minha carreira eu tive poucas falhas. Nunca eu tive falhas assim que comprometeram um título, né, um rebaixamento, mas já errei. Com certeza teve vários goleiros que erraram muito mais.
Mas eu era um goleiro muito técnico, eu me preocupava muito com essa parte. Então, graças a Deus, eu tive poucos erros, mas já errei bastante. E, aliás, já errei em alguns momentos que prejudicou a equipe, mas só em 3 pontos. Então, você tem que ter moral para você errar. Quando você tem essa moral e a torcida sabe que você errou, que você é um cara que representa bem, você vai bem. Tem que construir uma relação também Isso. com a torcida, Eu não me lembro né? da outra pergunta que você fez. Não, exatamente, você respondeu. Respondi tudo? Respondeu Então tá tudo. jóia. Eu havia perguntado se tinha algum momento que isso tinha acontecido e você ficou preocupado. Puxa, de repente decepcionei a minha torcida, né? Complementando o que você falou, quando você erra e você é perdoado é porque você teve muito mais conquista do que erros. Isso, exato. Aí a torcida acaba te deixando, pô, esse cara aí tem todo o mérito para errar. Então, se os erros são poucos, com certeza as vitórias são mais. Sérgio, como você mesmo ia dizendo, 93 foi um ano praticamente perfeito para você, pro Palmeiras também. Mas aí chega 94 e tem a contratação do Gato Fernandes. Você se sentiu desvalorizado naquele momento por ter ido tão bem em 93? Como que foi? Então, como eu falei, eu era muito jovem e o Gato Fernandes tinha quase 40 anos. Né? Ele estava vindo do Inter de Porto Alegre. E aí, qual era a pergunta do pessoal? Vai ser um reserva seu para te deixar mais tranquilo, para você, né, ter mais experiência. Mas na verdade isso aí também atrapalhou um pouco, porque quando você vê um goleiro experiente ali no banco, pô, você fala assim, pô, se eu errar, daqui a pouco o cara vai entrar no lugar. É uma pressão que existe naturalmente, né? Se fosse um goleiro jovem, o Marcos era meu reserva na época. E o Marcos, a gente estava muito bem ali, o Veloso voltando, mas eles, às vezes por marketing ou alguma coisa também, na época como empresário, né, como vou dizer, trouxeram o Gato Fernandes e aí colocaram ele como segundo goleiro. E automaticamente eu tive um erro na Libertadores, onde eu fui expulso por infantilidade na época, né? Pô, a Libertadores é um campeonato diferente e eu fui expulso. E logo em seguida ele jogou. Né? Ele entrou no meu lugar, jogou as outras 2 partidas, mas quando eu fui retornar, eles me deixaram no banco. Porque você tá muito tenso, que o Gato Fernandes... Mas enfim, aí né, se for jogar a final de 94 contra o São Paulo, e também ele não foi bem. Né? Muitos falaram, questionaram que ele tá... Então, assim, existe alguns momentos na sua carreira que você tem que ter um apoio de um empresário, de uma pessoa que possa estar ali respondendo por você fora de campo. Isso na época não tinha. E o que eu senti falta foi isso. Na época. Entendi. E você falando sobre o Marcos, no início da carreira vocês chegaram a morar junto, né? Como que foi dividir a casa com ele? Como que foi a relação de vocês? Verdade. O Marcão, ele... Felizmente ele falou muitas coisas que eram verdades entre parênteses, né? Ele aumenta muito, é um contador de história, Marcão. Mas foi assim, a história foi legal porque quando eu comecei a jogar como titular, e nós treinávamos juntos, eu, o Veloso, e o Marcos e o Marcelo. O Marcos estava vindo do interior, morava debaixo da arquibancada, e eu recém-casado, cara. E a minha mulher, assim, toda vez que eu saía do treinamento à tarde, ela ia jantar na minha sogra. Não tinha ainda aquela... como é que diz? A expertise de fazer o rango na hora certa, né? E a gente comia, assim, jantava na minha sogra e a gente ia pra lá, porque até desapegar. E eu acabei convidando o Marcão pra ir jantar com a gente lá um dia, né? Eu falei, Marcão, vamos lá jantar com a gente lá e tal. A gente tava já bem amigos. Ele falou, eu vou lá porque aqui a comida não tá legal. Na arquibancada ali ele realmente sofria muito. E aí nós fomos juntos. Aí na hora de trazer ele pra entregar ele lá no CT, tinha passado das 10 horas da noite e tava fechado o portão. Aí eu falei, Marcão, vamos dormir lá em casa, a gente vai treinar junto amanhã. E tinha um quarto lá separado que não usava. E ele falou, fica aí. E aí no outro dia nós fomos treinar juntos. Chegou a noite, o dia inteiro treinando, chegou à tarde. Falei, Sérgio, puta, cara, a comida da sua sogra é muito boa. Vamos jantar de novo. Fomos de novo jantar na minha sogra. E aí eu dei 9 horas da noite, eu perguntei pra ele, vamos embora, porque você tem que ir, né? Falei, cara, vai estar fechado de novo, vou dormir na sua casa. Aí ficou lá, ele acabou conhecendo meu cunhado, o Zezinho, eles saíam juntos, e eu não era casado. Enfim, o Marcão ficou morando 1 ano e meio na minha casa. Nossa. É mole? Acabou que ele, toda vez que saía do treino, ele ia lá pra minha sogra e acabou aprendendo o caminho sozinho, saía com meu cunhado. Ele ficou praticamente 1 ano e meio com a gente, convivendo com a minha família, a família da minha sogra, com meus irmãos, o meu cunhado, as minhas cunhadas. Então ficou um cara que ele adotou uma família, né? Ele é um cara muito respeitador, um cara do interior, a gente deu liga. E todas as vezes que eu ia jogar, ele era o reserva, a gente via junto. Então, acabei que vivendo com ele muito mais do que com a minha mulher na época. Convívio bom, hein? Não tem jeito. Ô, Sergião, Opa. Só uma pergunta. Claro. O Marcos é um grande contador de história. Eu queria saber se uma história que ele contou é verdade ou se ele aumentou, que é aquela história do carro, vocês dois ajudando os caras a empurrar o carro na chuva. Tem várias, essa é verdade. Na chuva não, na verdade foi nós estávamos na beira da calçada, eu e ele conversando,
E acho que, se não me engano, eu tava esperando um táxi, alguma coisa assim. E aí passou um cara com um Monza, assim, marrom, e eu lembro disso. O cara morreu o carro na hora, assim. O cara saiu da porta, assim, desesperado, e perguntou pra nós, 2 grandão, né? Cara, ajuda a gente a empurrar o carro aí pra mim pegar no tranco. Aí eu falei, Marcão, vamos lá. E aí empurramos o carro do cara, o cara pegou e foi embora. E aí voltamos pra calçada. E aí, né, távamos conversando ali, de repente solta o cara correndo, assim, todo suado, e para na nossa frente. Você não viu um cara passar com o Monza marrom aqui, não? O Marcão falou assim, eu vi. Por quê? O cara acabou de me assaltar ali em cima. Aí ele virou pra mim e falou, cara, ajudamos o cara a roubar um carro, meu. Meu Deus. São várias, né? E ele contando, você imagina aumentando, né? Ah, é. Aumenta um pouquinho, fica mais engraçado fica mais ainda, engraçado. né? Que legal. Hoje a gente está recebendo o Sérgio aqui, ex-goleiro do Palmeiras e com passagem importante por vários clubes brasileiros. Ele que está nos concedendo uma entrevista nessa véspera, né, de jogos e de abertura da Copa do Mundo. E a gente numa grande expectativa pela nossa seleção brasileira. Já vamos falar sobre isso logo na sequência. 4h26 para você que está conectado com a gente através do site radio.spm.br. Muito obrigada. Participe com a gente. Estamos também numa live ao vivo pelo Facebook. Vamos lá para nossa sabatina aqui. Quem é o próximo? Já está engatilhado aí, Matheus? E vamos falar um pouco então sobre os jogadores que você jogou. Eu queria saber um pouco qual que foi o melhor jogador que você já enfrentou, aquele que você teve aquele medo antes de entrar em campo. Falou, putz, hoje vai ser difícil. Cara, eu acho que isso aí todo mundo sabe, né? Quando eu jogar contra o Romário. O Romário, ele era um cara que se descuidasse um pouco, ele fazia o gol. Ele se posicionava muito bem na área, né? Você vê que ele ficava quieto, ele ficava esperando um momento certo, ele fazia o gol. Ele finalizava muito bem. Aí em 96 eu tive o prazer de jogar com ele no Flamengo. Cara, e aí eu ia fazer os trabalhos de finalizações, né? De chute a gol, essas coisas. E eu ficava observando, e eu enfrentava ele assim, no chute a gol. E ele só chutava num lugar que você não conseguia chegar, né? Porque a gente esticava o corpo assim, cara, e ele era um finalizador nato. Um cara, eu vi... Na verdade, acho que não vi ninguém ainda como ele. Um que chegou perto, que eu joguei muito, né? Não só na finalização, mas que eu acho também que é um cara que eu tiro o chapéu, que me deu muito bicho. Esse cara aí foi fera, o Ivair, né? O Ivair é um centroavante diferente, finalizador, calmo, né? Participa, fazer o pivô. Romário não, Romário era oportunista. Ele ficava ali bem colocado e fazia um 2 e já finalizava. Mas, cara, eu fiquei, assim, pra mim foi o cara que eu mais tive, assim, preocupação. Tomou muito gol dele já? Tomei, não muito, mas tomei, cara. Jogos importantes, né? Que ele fez e que prejudicou muito o nosso rendimento. Sim, e um goleiro que você admira ou admirava enquanto jogava? Então, eu quando comecei lá, né, com a minha idade de 12, 13 anos, eu gostava de ver os goleiros jogando na televisão. Eu ficava observando. E era o Carlos, né? Depois tive o prazer de estar com ele no Palmeiras. O Carlos, ele jogou na seleção, jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras comigo. E o Leão, né? Esses dois goleiros eu observava muito. Mas aí depois, cara, eu já jogando, eu comecei a ver um cara que, pra mim, até hoje, não acho que vai surgir ainda. Não sei se surgiu. Pra mim, o melhor goleiro de todos os tempos é o Taffarel. Taffarel, espetacular. O cara jogou 3 Copas do Mundo. Assim, vou falar tecnicamente, reposição de bola, cabeça, frieza dele, sabe? A colocação, o cara, pra mim, não teve um goleiro que chegou ao nível dele. E fora que era muito simpático também, né? Também. Um cara, como pessoa, né? Uma pessoa, pelo menos. Um excelente profissional. Uma pessoa que, até hoje, pra você ver, ainda temos a felicidade de estar com ele ali treinando os goleiros da seleção brasileira, que eu acho que o Tite fez a coisa certa, né? Quando o Dunga saiu, ele era o treinador de goleiro, acho que saiu todo mundo, mas ficou o Taffarel. Aí eu falei, poxa vida, deixaram o cara certo. E justamente como treinador de goleiros, você acha que o Taffarel e a seleção brasileira optaram pelos corretos para essa Copa do Mundo? Eu acho que pelo que o Alisson vem fazendo já no decorrer da preparação dele, já lá do começo, né? Eu não vejo um goleiro hoje que possa substituir o Alisson para que você chegue lá, tira ele e coloque um outro goleiro. Mas ele não é um goleiro que a gente, né, todo mundo fala, pô, será? Eu acho que a Copa do Mundo vai servir para ele mostrar isso para nós. É um goleiro muito bom, eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho. Mas se você falar assim, por mérito, assim, o que ele fez, poxa vida, né? Todo mundo tá confiante nele, não é isso, né? Mas a gente espera que ele realmente faça um bom trabalho e eu acho que a posição hoje é dele. Né? E nos outros goleiros, que o outro é o Deverson, como é que é o... É o Ederson. Ederson, segundo goleiro, muito bom goleiro. Esse é muito bom goleiro, o Ederson. Ele foi, parece que para Portugal, de Portugal ele foi para a Inglaterra. É um goleiro que vai ser, na minha opinião,
depois da Copa, para mim, eu acho que esse goleiro vai atingir um nível aí que a gente vai ter uma posição de briga muito forte entre ele e o Alisson, depois da Copa. Eu arrisco a dizer que ele corre aí um sério vantagem sobre os outros goleiros. E na minha posição também como goleiro, eu acho que o terceiro goleiro foi convocado, que é o Cássio. Gosto muito do Cássio, mas acho que o Grohe merecia ter sido o terceiro goleiro. Você comentou sobre os goleiros da seleção. Eu queria saber, você acha que eles se equiparam em nível técnico com os goleiros das outras seleções que vão estar na Copa? Cara, tá um pouco longe. Não digo que, por exemplo, pra mim hoje, se você for falar em goleiro, tá no nível bem acima, é o Neuer, né? O Buffon também já veterano, parou. Mas o Neuer, sem dúvida nenhuma, que é um goleiro a ser acompanhado, estudado. Você tem que seguir esse cara, o que ele faz, porque, cara, é uma frieza, é um modelo de goleiro hoje que ele realmente avançou muito. Os outros goleiros, sem dúvida nenhuma, que tá bem também. Tem outros goleiros aí, o próprio Negeia, né? Não sei se é o De Gea, que é muito bom. Muito bom. O Alisson tá indo num momento legal, que ele também trabalha bem com os pés, tá jogando na Europa. Eu acho que tem sim, o Brasil tá encostando nesses goleiros, mas ainda tá um pouquinho longe. Entendi. Obrigada, Sérgio. Imagina. Estamos recebendo hoje aqui, Sérgio, o nosso convidado especial do programa Vai Ter Copa, ex-goleiro do Palmeiras. Vai responder muitas outras coisas, mas a gente vai ter que ir para o intervalo rápido. Agora, 4h31, eu peço a sua participação através das redes sociais. Você que está conectado com a gente através do nosso site, radio.espm.br. Participe e também através da nossa live. Tem pergunta e, na sequência, eu volto e realizo a pergunta aqui com o Sérgio e a gente gira para o assunto Copa, tá bom? 4h31, rápido intervalo, já volto. Vai ter Copa! Começa o jogo! 5 continentes, 32 nações, 64 jogos, mas somente um sonho: soltar o grito de campeão. Venha vibrar e se emocionar com a gente. Cobertura experimental da Copa do Mundo Rússia 2018 dos alunos de jornalismo da ESPM São Paulo. Partiu, bateu, é gol! É gol! O mercado brasileiro busca cada vez mais profissionais com capacidade para liderar, que tenham um conhecimento aprofundado e que saibam indicar caminhos em direção às melhores soluções. Na ESPM, o estudante une conceitos a experiências. Os professores atuantes no mercado o ajudam a desenvolver um pensamento analítico, inovador e criativo, necessário aos líderes de sucesso. Além disso, os estudantes da pós-ESPM se relacionam com colegas que são executivos das melhores empresas do país. Têm portas abertas para expandir o network e se destacar no mundo dos negócios. Tudo isso combinado para formar profissionais com o DNA ESPM. Visão inovadora que soma conhecimentos técnicos e práticos a marketing, gestão e empreendedorismo. Pós-graduação ESPM, formando profissionais que estão sempre um passo à frente. ESPM, quem faz, transforma. Fazer MBA na ESPM foi decisivo. Tudo começou a acelerar. Descobri oportunidades que eu nem imaginava. Consegui uma posição de destaque. As aulas vão além do conteúdo, fazem você pensar. Construir relacionamentos que duram até hoje. Ganhei confiança e assumi novas responsabilidades. Agora, posso falar, sou reconhecido como transformador. Era o que faltava para começar o meu negócio. E você? O que projeta para a sua carreira? Faça pós e MBA na ESPM e prepare-se para ser um profissional de destaque. Inscreva-se. Começa o jogo! 5 continentes, 32 nações, 64 jogos, mas somente um sonho: soltar o grito de campeão. Venha vibrar e se emocionar com a gente. Cobertura experimental da Copa do Mundo Rússia 2018 dos alunos de jornalismo da ESPM São Paulo. Partiu, bateu, é gol! É gol! Vai ter Copa! No começo do programa eu não havia cumprimentado o Afonsinho aqui, o Afonsos, nosso técnico, e olha a música que ele colocou pra gente.
Em ritmo de samba, nós vamos muito bem até as 5 da tarde no nosso programa ao vivo. Esse que é uma cobertura experimental dos alunos de jornalismo da ESPM São Paulo, em parceria com o Centro Experimental de Jornalismo. Uma super cobertura da Copa do Mundo. Teremos as narrações dos jogos, muitas informações, boletins e programas de comentário. Vai ser uma experiência muito bacana, tanto para os alunos de jornalismo, como para você também que está aí do outro lado e pode participar com a gente enviando a sua pergunta, nos ouvindo e até mesmo nos assistindo, né? Porque nós temos 4 câmeras aqui nos nossos estúdios que mostra toda essa galera aqui, a nossa expectativa, né? E o nosso bate-papo. Hoje estamos recebendo no programa Vai Ter Copa o Sérgio Luiz de Araújo, mais conhecido como Serjão. Ele que foi goleiro com uma passagem super especial em vários clubes brasileiros e teve a sua carreira bem marcada pelo Palmeiras. Tem muita gente aqui nos estúdios que trouxe a camiseta para ele autografar e tudo mais, vai tirar foto, enfim. Estou recebendo uma equipe muito legal aqui comigo, que é o André de Sena, o Matheus Lemos, o Kaique Vieira e o Vinícius Lopes, que são também os nossos entrevistadores junto comigo. E me parece que você tem uma pergunta. Tem uma pergunta sobre uma situação, eu vou explicar a situação. Recentemente a torcida do Sporting, lá de Portugal, invadiu o CT do clube, ameaçou os jogadores, chegou a bater em alguns. E aí vários jogadores rescindiram o contrato com o clube, entre eles alguns portugueses que foram para a seleção, estão na Copa, né? Inclusive o goleiro Rui Patrício. Eu queria saber do Sérgio se alguma vez no Palmeiras ou em outro clube ele viveu uma situação parecida e até que ponto isso pode influenciar o desempenho desses jogadores na Copa. Eu diria que na Copa não, mas no clube sim, né? Eu acho que quando você tem essa ligação clube-torcida, principalmente torcida organizada, né? Eu acho que aí você tem que ter um limite. O clube até, na nossa época, ele existia, lógico, a cobrança. Às vezes a torcida ela invadia, e quem cedia isso era o clube. Até um certo momento, você vai lá no CT, centro de treinamento, faz a cobrança, né? E é lógico que quando você chega num certo momento que existe o fato de você ser agredido fisicamente, aí não, né? Aí já entra na parte que você sai de casa para trabalhar, você não tá fazendo ali porque você tá errando ou deixando de fazer porque você quer, né? Isso tem todo eu diria que um sistema de ligação com a torcida da própria diretoria e também do time. Acho que o time tem que se colocar na frente e a torcida, né? Não é deixar você invadir. Acho que a área do clube é a do clube. E quando acontece isso, na minha carreira, graças a Deus, nunca aconteceu. Já aconteceram de cobranças, você levar pedrada, às vezes, no veículo, que também é errado pra caramba, né? Já aconteceu isso com a gente, levar pedrada no ônibus e tal. Isso a cobrança já aconteceu. Mas foram cobranças que você chega num certo limite, onde você tem a liberdade de você ir lá conversar com o torcedor. Mas isso era casos esporádicos, não era sempre. E às vezes acontece de que as pessoas acham que a cobrança aconteceu e o time ganhou, né? É porque você atinge o psicológico do jogador, não só dos jogadores, mas da própria comissão. E o momento quando você perde, você está perdendo, o torcedor ele esquece que você fez de positivo. Ele vai lá e quer cobrar e quer agredir. Então existe no Palmeiras sempre existiu esse lado da segurança, né? Quando você estava num momento negativo, que existia a cobrança da torcida, existia o clube. Ele botavam seguranças, botava a polícia, botava todo mundo para ter essa retaguarda. Eu acho que para esse clube faltou isso, né? Entendi, muito obrigado. E sobre a escolinha de goleiros do Palmeiras, antigamente o Palmeiras era conhecido como uma das maiores escolas de goleiros do mundo até. E hoje, faz um tempo já que tá comprando goleiro atrás de goleiro. O que você acha que pode ter mudado? Você falou bem, Matheus. A escola, né, de goleiro. A escolinha, na realidade, ela existe fora do Palmeiras quando você tem eu mesmo tenho vontade de montar uma escolinha de goleiros, né? Mas ainda não tive tempo e oportunidade para isso. Eu acho que o que a gente aprende, o que a gente tem como possibilidade de passar de conhecimento para um menino, por exemplo, de 8, 7, 10 anos que quer aprender. Eu já peguei garotos numa clínica, onde eu, em 1 hora de aula, eu já mudei o sistema dele de, sabe? É gostoso você passar esse conhecimento. Eu quero ainda um dia fazer isso. Mas no Palmeiras é diferente. A escola do Palmeiras de goleiro, ela sempre veio com um símbolo muito forte lá de trás, com o Berdan Catani, Fábio Cripa, por exemplo, o seu Valdir de Moraes, que depois foi meu treinador de goleiro.
Leão, aí vem essa galera. Depois vem o Veloso, vem o Zete, o próprio Zete também teve uma época muito boa no Palmeiras. E aí vem o Sérgio, vem o Marcos, depois vem o Diego Cavalieri. A partir desse momento, você acaba tendo dificuldade para você formar, porque esses treinadores de goleiros que tinha esse conhecimento, que era o Valdir de Moraes, Zé Mário e o Carlos Pracidelli, que eram os 3 treinadores de goleiro que pegou toda essa geração, eles foram embora. E acabaram que vieram outros treinadores de goleiros de formação diferentes que não deram sequência nessa escola de goleiro. Então, por isso, hoje o Palmeiras está tendo essa dificuldade, está buscando fora do mercado, do próprio clube, né? Essa formação, e está buscando, por exemplo, o Fernando Praz. Você vê que os 3 goleiros que estão lá hoje não é de criação do clube. Tem um que é o Daniel Fusato. Mas é novinho. É novinho, eu acompanhei o trabalho desse menino, que eu acho que logo ele, tanto ele como mais 2 goleiros que tem lá, pode ser que sim, que venha novamente a trazer mais crédito para essa escola de goleiro que sempre foi boa. Mas por falar nisso, você não acha que pode ter sido um pouco de falta de confiança do próprio clube? Porque, por exemplo, na chegada do Bruno, depois que o Deola saiu, ele não teve uma campanha muito boa e ele era novo também. E a partir desse momento eu não vi muitos goleiros muito jovens participando do time, essas coisas. É porque o Bruno Deola, como eu falei para você, eles vieram de uma outra geração. E quando eles assumem a titularidade, eles não dão sequência, eles não conseguem segurar. Porque aí a ausência do Marcos deixou uma lacuna, um buraco muito grande ali para você suprir essa ausência. O clube foi buscar profissional em outra área, né? Em outro clube. Por exemplo, o Fernando Praz veio para isso, né? Então ele veio, deu sequência no que o Marcos vinha fazendo. O Bruno Deola e o próprio Alemão, Fábio, né? São jogadores muito bons, mas não deram essa segurança para a torcida e a cobrança é muito forte. E eu espero que realmente o Palmeiras volte a trabalhar nessa área, porque tem grandes goleiros lá dentro. Sérgio, vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre a nossa seleção? Vamos lá. Que será que vem por aí, hein? Eu gostaria que você fizesse uma avaliação pra gente de como é que vem a seleção brasileira, não só no aspecto goleiros, que você já fez uma menção, mas também a equipe num todo, né? O técnico, os jogadores, qual a expectativa que você tem para essa seleção agora? A expectativa minha, pessoal, é que o Brasil vai ser campeão, né? Eu acredito muito nessa seleção. Acho que esses amistosos que nós tivemos aí, ele mostrou... não mostrou só sua cara, mas mostrou aquilo que a seleção tem para trazer para nós, né? Não foi amistosos que você fala, pô, foi lá e... Até prefiro que seja mais simples do que foi, né? Eu acredito que a seleção brasileira vai brigar diretamente com a Alemanha. Essas 2 seleções, para mim, são as favoritas para o título, mas que vão se encontrar, com certeza, ou na semifinal ou na final. Essa é a minha previsão. Espero que o Brasil, no primeiro jogo, com certeza existirá o nervosismo, aquela tensão, mesmo sendo uma seleção não tão forte, mas a obrigação de ganhar do Brasil é muito grande. E depois, na sequência, o mata-mata, aí vem o nervosismo que todos nós conhecemos, aquele, né, que eu acho que é um momento decisivo para nós, para a gente não passar por aquilo que nós passamos contra a Alemanha. E por isso eu acredito muito no treinador que está lá, a comissão técnica que está lá, né, não só o seu treinador, mas o supervisor técnico, a comissão técnica, o preparador físico é muito bom, trabalhei com ele no Palmeiras. O auxiliar técnico também, trabalhei com ele no Palmeiras, é muito bom. E o grupo que está lá, jovem, mas já com experiência, e o time está bem, eu digo, bem unido, isso é legal. Tá. Bom, Sérgio, eu vou aproveitar e emendar uma pergunta aqui do nosso ouvinte, é o Lucas de Abreu Palma, ele está no Facebook, e você fez a menção aí daquilo que a gente não quer reviver novamente, que foi o 7-1, mas não tem jeito, é inesquecível. E a gente recebeu até um convidado aqui ontem, ele disse, não sei se foi ontem, foi antes de ontem, não é para esquecer mesmo. Não, o Sérgio também, mas o Sérgio Soares, que jogou também no Palmeiras e teve uma passagem pelo Santo André, ele foi entrevistado na segunda-feira. E aí ele disse aqui, nós não podemos esquecer o 7-1. Ele tem que ser lembrado para nunca mais nós fazermos isso de novo. E aí tem um ouvinte aqui perguntando justamente isso. Algum risco disso acontecer novamente? E ele pergunta pessoalmente, onde é que você estava no 7-1? Você lembra? Acho que ninguém Eu vou esquece. começar pela segunda. Eu estava na minha casa, né, assistindo com a família. Eu gosto muito de assistir com a família. Eu não gosto muito de ir em estádio, sou sincero, porque você não acaba assim, tendo muita liberdade. O pessoal conhece, começa a fazer perguntas e não consegue assistir o jogo. Mas confesso que eu gosto muito de estar com a família, com os amigos, assistindo em casa numa boa TV, comendo a pipoca, tomando uma cervejinha, tal, um churrasco. É legal, eu gosto.
Mas assim, o jogo da Alemanha, ele deu um apagão e todos nós sofremos com aquilo porque eu acho que nós enfrentamos uma equipe na época que nós não nos atentamos pelo que eles poderiam trazer de dificuldade para nós. A formação da equipe foi errada, né? O treinador, os dois treinadores, na minha opinião, o Filipão e o próprio Parreira, ficaram ali parados, sentados, sem saber o que fazer. E deu um apagão lá dentro de campo. Você vê que o próprio Júlio César, os jogadores ficaram... Isso acontece. Você, às vezes, quer cobrar de um companheiro, ele tá apático, vem o outro e nada dá certo. Então você acaba no jogo tendo esse apagão. É normal, acontece. Mas eu tenho certeza que nessa Copa isso não vai acontecer porque a gente já tá, por exemplo, vacinado, né? Acho que o treinador que tá lá também vai tomar a atitude certa. E quando acontecer isso, serve de exemplo. Quando você também perde um jogo, você não acaba perdendo tudo. Você tem que aprender com os erros. Eu acho que a seleção já aprendeu com isso. Tomara que tenha, né? Se passar por um momento desse, já tem a solução na hora, porque nesse momento que você está sofrendo, você tem que ter o plano B. E o Brasil não teve naquele momento. Não teve uma saída. E 2 treinadores, eu não vi uma saída. Sei lá, tira, tá 2-0, 3-0, não vão virar, faz alguma coisa. Não fizeram nada. Então, não foi só nos jogadores, foi em todo mundo que deu um apagão. O Sérgio, e quando assim, o Brasil precisar de algo diferente em algum jogo, precisar de uma mudança tática, uma substituição, você confia que o Tite vai fazer a coisa certa? Com certeza. O treinador já tem isso na mente. Todos os treinadores que jogam, tanto não só na seleção, eu já estudei um pouquinho sobre isso, conheço um pouco sobre essa área. Você vai enfrentar uma equipe, você tem que ter 3 situações na cabeça, né? No resultado 0-0, você está ali tentando fazer o gol. Você fez o gol, é um outro tipo de pensamento. Você vai se defender, você tem que ter estratégias para você segurar um jogo o tempo todo. Muda o tempo, volta para o segundo tempo, você tem que estar com uma estratégia na cabeça. Então o treinador com certeza tem 2, 3, 4 opções para ele, no decorrer do jogo, ele mudar, né? E para isso ele tem que ter as peças ali, que ele olha para o banco, ele já sabe o que fazer. E com certeza o Tite vai fazer isso muito bem, porque tem peças ali importantes que foram muito bem selecionadas, né? E fora o Brasil e a Alemanha, quem você acredita que possam ser os principais concorrentes ao título? Quem corre por fora para mim é a França e a Espanha. Essas duas seleções são muito fortes. A França já tem uma seleção um pouquinho mais tarimbada. Eu acho que a França, para mim, é a terceira opção aí. E a Espanha correndo por fora. Essas 4 seleções, para mim, são as mais perigosas. A Argentina, você fala, um time de chegada. Mas, né, se o Messi não estiver bem, com certeza eles vão ficar no meio do caminho. E o Cristiano Ronaldo, você acredita que ele pode conseguir levar o Portugal nas costas? Cara, o Cristiano Ronaldo é igual o LeBron James. LeBron James. Não vai fazer fumaça sozinho, cara. Ele é espetacular. Mandorino faz mas está numa seleção onde ele vai até o limite, cara. Todo mundo depende dele. Então é uma seleção que também ganhou a Eurocopa agora há pouco tempo atrás. É uma seleção que também vai dar trabalho, mas não vai chegar longe, porque daqui a pouco o Cristiano Ronaldo também vai estar cansado, né, de levar a seleção nas costas todo momento. Mas você não acha que o Brasil também é muito dependente do Neymar? Não, hoje não. Não jogou algumas partidas sem ele e eu acho que a seleção está se acostumando também com essa ausência dele. O Neymar, eu acho que é um jogador importante para o Brasil, com certeza. Todos nós acreditamos nisso e esperamos que ele possa resolver muito pra gente. Mas nós temos jogadores de nível que pode também, o Coutinho, o William, o Paulinho. A seleção está muito bem servida, eu acho que não está totalmente nas costas do Neymar hoje em dia. E sobre a zaga da seleção, o Tite recentemente colocou o Thiago Silva de novo no lugar do Marquinhos. O que você acha disso? Você prefere o Miranda e o Marquinhos? Ou você vê a volta do Thiago Silva com bons olhos? Cara, pra mim o Thiago Silva é titular absoluto. Ele aprendeu muito, é um cara que desenvolveu bastante depois da derrota, né, que nós tivemos da 2014 pra cá, ele desenvolveu bastante. Pra mim é o melhor zagueiro que tá lá. E eu não tô muito seguro com o Miranda, cara. Eu acho que o Miranda tem uma hora que ele dá um apagão, ele tá lento. Então eu espero que no primeiro jogo ele mude essa minha opinião. Porque se ele não for muito bem, eu acho que o Tite muda pelo Marquinhos. Eu acho. E aí, meninos? Uma pergunta, você falou da Espanha. O que você achou da Federação Espanhola que demitiu o técnico? Não sei se você ficou sabendo, que o Lopetegui, que é o técnico da Espanha, ele foi anunciado no Real Madrid para depois da Copa. Só que ele não avisou a federação. E aí a federação foi lá e demitiu ele. Você acha que isso pode atrapalhar alguma coisa? Muito, claro que atrapalha muito. Às vésperas, né? Você tem um conjunto, você tem uma mudança ali técnica, tática.
Eu acredito que vai dar muito trabalho. Eu fiquei sabendo meio por cima, mas foram muito errados, né? Eu acho que você não pode julgar uma coisa principalmente interna, que é tudo... Real Madrid é da Espanha, pô. Se fosse para um time de fora, eu acho que poderia ter tomado essa atitude. Mas como é um time... Aí eu acho que existe a parte política no meio, com certeza, da rivalidade. Mas eu acho que atrapalha muito nesse quesito. E você vai mudar os seus palpites do bolão por causa disso? Cara, eu vou ser bem sincero, eu acho que sim. Mudaria um pouco, sim. Ontem um rapaz lá no bar que eu tenho lá, ele veio botar, Sérgio, você conhece bolão? Cara, eu falei, já participei de vários. Não que você conhece futebol, não conheço muito, faz aqui pra mim. Aí eu coloquei lá, mas aí eu vi essa notícia, cara, eu fiquei sabendo, eu falei, cara, eu botava muita fé na Espanha. Aí eu comecei a ficar com o pé atrás. Qual que você acha que vai ser a surpresa da Copa? Então, surpresa, eu acho que tem aí 2 seleções que eu acho que dá trabalho sempre, que eu vi. A Austrália tá muito bem. E a própria Bélgica, se eu não me engano. A Bélgica também vem fazendo um bom trabalho. Essas 2 seleções, 2014, né? Essas 2 seleções eu acho que vão fazer aí um belo trabalho. Agora faltando 9 minutinhos para as 5 da tarde. Estamos quase no finalzinho do nosso programa Vai Ter Copa. Hoje recebendo o Sérgio, ex-goleiro do Palmeiras. No último programa, gente, do Vai Ter Copa. Você veio para fechar com chave de ouro, viu? Obrigado. E eu ficaria aqui até 8 horas da noite. Não? E nós também, porque você tem muita história para contar. Verdade. E o papo tá muito bom, viu? Quero agradecer mais uma vez você que tá aí do outro lado, conectado com a gente, nos acompanhando através da nossa live, através do nosso site. Muito obrigada pela sua participação. E lembrar você mais uma vez que amanhã começam, né, as narrações, amanhã começa uma programação super especial, tá todos os alunos aqui de jornalismo que estão envolvidos nessa cobertura experimental da Copa do Mundo 2018, super empolgados e entusiasmados. É só gente com a camisa do Palmeiras aqui, você viu, Sérgio, como é que tá? Tá entrando mais um aí, tá bem, né? Ainda bem que é Palmeiras. Até corintiano virou palmeirense hoje pra ganhar um autógrafo seu, pra tirar uma foto, e isso é tão gostoso, né? Legal, bacana. É uma das coisas que eu admiro muito, eu passo na rua hoje, não só palmeirense, São Paulo, todo mundo reconhece o trabalho, né? Bacana. É a construção, né, de um trabalho muito especial. Nós temos a cada dia aqui, Sérgio, no nosso programa, fazendo uma avaliação de cada grupo. E hoje a gente vai fechar então com o grupo H. Vou mencionar para você: Polônia, Senegal, Colômbia e Japão. Dessas 4 seleções, você acha que quem vai surpreender aí nesse grupo? Colômbia, né? Colômbia é uma seleção muito forte. Eu acho que Colômbia e Japão aí, as 2 seleções que se classificam. Não coloca a Polônia? Não. Mesmo com o Lewandowski? Não, sozinho você não faz muita coisa não. Eu acho. Colômbia e Japão, na minha opinião. Agora o Sérgio falou do Cristiano Ronaldo, né? Que é rival do Messi, né? Briga aí pra ser melhor do mundo sempre. Qual dos 2 você não queria jogar contra? O Cristiano Ronaldo ou o Messi? Quem você acha mais perigoso, se você estivesse jogando hoje? São características diferentes, mas o Cristiano Ronaldo, tanto o Cristiano como o Messi, cara, não tem jeito. Os 2 ali pra finalizar, eles são muito, muito técnicos, né? Você vê que as finalizações deles é difícil demais pra você pegar. O próprio Messi, aquela chapada que ele dá no canto, sempre tirando o goleiro. O Cristiano sempre improvisando aquela batida forte que você... É difícil, os 2 são muito difíceis. Mas eu gosto muito do Cristiano Ronaldo como atleta, como profissional. Um cara muito centrado, ele visa, né? Ele é um cara que ele se preparou pra isso, né? E ele tá muito acima da média. Por isso que é outro cara também que eu falo que quem quer ser jogador ou alguma coisa tem que ver o que o cara faz diferente. Então, se você fosse goleiro do Brasil hoje, sei lá, e viesse o Cristiano Ronaldo pela frente, você ia ficar um pouco mais preocupado do que o Messi? Eu acho que um pouquinho mais. E se você tivesse que contratar, qual dos 2? Putz, cara, agora você... Primeiro tem que ter muito dinheiro, né? Com certeza. Cara, eu acho que a idade dos 2 hoje tá um pouquinho mais acima, mas eu acho que o Cristiano pra mim é mais assim... Ele dá uma cara de entrosamento no time, um cara mais motivado, um cara que alegra um pouco mais o ambiente. Eu acho que ele é um cara mais... Eu contrataria o Ronaldo. Eu acho que ele é mais jogador de equipe também. Isso, né? O Cristiano Ronaldo hoje pra mim tá um pouquinho mais acima nessa questão. Mas como jogador, cara, as características são diferentes e não dá pra você avaliar. Tanto é que o mundo sabe, né? Os caras foram campeões aí, e aí os melhores do mundo várias vezes, né? E no Brasil, você acredita que é a última oportunidade do Neymar, assim, de fato se consagrar como um ídolo do Brasil como um todo, assim? Eu não acho que é a última, mas é a penúltima. Eu acho que ele ainda joga mais uma Copa com alto nível, além dessa, né? E se ele se cuidar bem, com certeza ele pode chegar na outra Copa bem. Mas eu acho que essa Copa, com certeza, assim, eu tenho muita esperança nele que ele vá bem e que ele vai
assim, nos ajudar muito, porque ele aprendeu bastante. Eu acho que esse momento de você ter essa maturação, ele atingiu isso. E tanto é que você vê que ele é um cara que prende a bola demais. E às vezes ele toma muita pancada. E ele já não está fazendo mais isso, ele está jogando mais para a equipe, né? Eu acho que ele aprendeu um pouco mais essa parte de conjunto. Isso é bacana e eu acho que quem ganha com isso é a seleção brasileira. Ter saído do Barcelona pode ter sido prejudicial a ele em relação à seleção brasileira, em relação à Copa? Ou acho que ficou melhor? Não acho que não ficou nem melhor nem pior. Eu acho que foi bom pra ele, né? O cara ficou rico, milionário. Mas eu acho que a opção do atleta é essa. Quando você se vê no horizonte melhor, que você vai ser feliz jogando, você vê que ele tá feliz, ele tá alegre. E quando você joga num clube, você tem amigos, você tá legal, tudo tá correndo bem, tudo tem a agregar, né? Eu acho que a seleção brasileira ganha com isso também. Então eu acredito que pra nós, pro Brasil, foi bom também ter saído do Barcelona. Quais são os principais cuidados que a nossa seleção brasileira tem que tomar aí? O que tem de desafio pela frente que você fala isso é algo perigoso? Olha, Viviane, eu acho que hoje a seleção brasileira está bem representada, tanto na parte técnica, na tática. A gente não pode acreditar que você vai chegar lá e vai ganhar da noite pro dia, assim, é a favorita, sabe? Esse excesso de confiança é ruim. É ruim, sempre foi. Eu acho que quando a seleção chega com aquela cara de que já ganhou, sempre dá trabalho, né? Você volta para casa chupando o dedo. Eu acredito que a seleção está fazendo um bom trabalho nessa parte psicológica, de chegar bem pianinho ali, com humildade. E dentro de campo está mostrando que realmente é uma seleção muito forte. Eu acho que esse é o caminho. Respeitar o adversário sem temer. É ir para cima, fazer o trabalho com humildade, porque são 7 jogos, na minha opinião, que vai chegar lá na frente, que vai pesar é o conjunto, aquele momento de união. Quando a equipe está unida, é um ponto favorável. Você sente isso? Sinto que o Tite fez isso, né? Quando o Tite pegou a seleção, ele montou, você vê que a equipe se uniu, todo mundo se abraça, todo mundo remando para o mesmo lado. Essa é a linguagem do futebol. Quando você está todo mundo pensando do mesmo jeito, não tem a individualidade, as coisas elas fluem naturalmente. Eu acho que a seleção vai fazer esse trabalho muito bem feito. Então esse hexa realmente na minha cabeça pode acontecer. Pode acontecer. É o que eu falei. Na minha cabeça, o que vai dar trabalho pro Brasil é a Alemanha. O restante a gente vai ter dificuldade, mas não vamos ficar no meio do caminho, não. Afonsinho me ajudou a formular essa pergunta aqui. Muita gente andando na rua fica com a impressão de que o brasileiro não tá muito empolgado com essa Copa. Por que você acha que tá acontecendo isso, Sérgio? Você vê isso também? Tô vendo isso. Eu acho que pro momento do país também. O momento do país, ele tá assim, trazendo o Brasil também deixa tudo pra última hora, né? Mas eu vejo que a questão do primeiro jogo que vai trazer essa alegria, depois de sair o primeiro jogo, com certeza o brasileiro vai ficar mais animado. Mas eu também tô vendo o pessoal muito, muito tímido, né? Ainda inseguro pra estreia. Eu acho que também é o momento do país, eu acho que deve ser por isso. Mas quando começar a Copa mesmo, principalmente lá no meu bar, depois eu quero falar disso, tá, Viviane? Meu bar lá, então, a gente fez um negócio bacana lá. É o momento, vamos falar já. A gente tem aí, eu montei um bar temático já faz 9 meses, saiu faz um mês agora, nós inauguramos, e o meu sócio é o Cafu, né? Chama-se Fair Play. Nós estamos há um mês lá atuando, nós temos 29 televisões, temos um telão lá de 2x4. E estamos todos convidados, viu? Tem um happy hour, tem umas programações bacanas. E a gente tem os 3 jogos da seleção que já estão praticamente esgotados. E onde que fica? Na Avenida Cidade Jardim, número 130. Chama-se Fair Play. E eu convido a todos, lógico, passarem lá, não só no dia do jogo, mas quem quiser passar lá, curtir o bar, conhecer, pode ficar à vontade. Isso aí. Que bom, obrigada. Obrigada pelo convite. A gente vai combinar o que vocês acham, gente. Eu acho uma boa. Acho uma boa, todo mundo. Faculdade, garotada, tem tudo lá, viu? Descontinho no litrão também. Pode ficar tranquilo. Só me procurar lá, viu? Estarei lá todas as noites. Como é que é? Tem desconto. Para Palmeirense tem mais desconto. Faltando agora 1 minutinho para as 5 da tarde, nós vamos agora para um ping-pong, coisa rápida, pergunta e resposta, não dá tempo de pensar muito, viu, Sérgio? Meu Deus, eu sou, como é que fala? Aquela pessoa que é... Que gosta de... Não, eu fico em dúvida, às vezes eu fico no meio do caminho. Agora vai poder indeciso. Indeciso. Vamos lá. Então é o ping-pong, começo eu, Kaique, depois vamos na sequência. Favorito da Copa, qual a seleção? Eu falei as duas, mas eu quero colocar o Brasil como favorito. Melhor jogador? Neymar. Surpresa da Copa? Austrália. Jogador para ficar de olho? Cara, não sei se ele vai jogar ou não, o da... Salah. O Salah.
Salah. Salah. Esse daí. Até arrisca dizer que ele pode ser o jogador da Copa também, junto com o Neymar, viu? Uau. E a zebra da Copa? Zebra da Copa? Nigéria. E além do Brasil, qual seleção que você torce ou que você admira e gosta? Que eu gosto? Cara, eu gosto muito da Alemanha. Eu por descendência italiana, já que a Itália não tá, eu gosto da Alemanha. Sabe por quê? A Alemanha, eles têm um planejamento muito forte. E eu admiro isso. Quando você tem planejamento, sabe, cronograma, os caras vieram aqui, respeitaram o Brasil pra caramba. E fizeram, assim, amigos. Eu fiquei sabendo que a seleção alemã veio aqui e que saíram daqui, assim, falando muito bem do país. Isso eu gosto muito disso, sabe? Então, pra mim, a Alemanha também é uma seleção que eu gosto bastante. Ótimo. Obrigada, respondeu tudo, viu? Tá vendo? Foi super Achei que bem. ia ficar impressionado. Não ficou muito em dúvida, não. Estamos chegando ao fim de mais um programa Vai Ter Copa. Tava tão bom, gente. Não dá vontade de terminar, não é verdade? Ainda tem pergunta aqui pelo Facebook, mas aí a gente faz aqui um esquema aqui pelo Face para você responder de repente. Vontade. Tá bom? Tá bom. A gente agradece muito a participação do Sérgio, mais uma vez. Muito obrigada. Foi um grande prazer recebê-lo aqui. Eu tenho certeza que você, com a sua vinda aqui no nosso último programa de entrevistas, é para dar sorte para nossa seleção, com certeza, e a gente começar uma Copa muito bem. Tomara a Deus, obrigado pelo convite. Como eu falei, é gostoso estar aqui com o pessoal, né? O garotada nova aí, a gente tá... tô muito feliz, né, participar desse programa, porque às vezes você vai em programa, você não fala muito e as perguntas são bem... Mas fiquei contente de participar aqui, trazer um pouco daquilo que eu vivi, né? Legal, bacana. Ficaria, como falei, ficaria aqui mais tempo. A gente adorou. Pode ficar com a gente aqui tomando café no final, né? Tá joia. Quero agradecer muito a participação também do Kaique. Kaique, muito obrigada. É isso aí, obrigado Sérgio. Valeu, e rumo ao Ex. Obrigada, André. Foi um prazer. Valeu, muito André. obrigada, Matheus. Obrigado, Sérgio. Beleza, Matheus. Valeu, Kaique. Vinícius. Vinícius. Olha, falei Kaique de novo. É porque Vinícius. a gente tem uma... O ouvinte vai ver, não tá assistindo, a gente tem uma similaridade Exato. física muito parecida aí, o Kaique. Realmente. Parece, foi mal. Irmão gêmeo. Vinícius, muito obrigada. obrigado, Sérgio. Valeu, Vinícius. Parabéns. Até uma próxima. E torço pra que encontre vocês aí em algumas, né, emissoras e tal. A gente vai no bar. certeza. A gente vai no bar. Quero muito agradecer a todos que estão aqui também dentro do estúdio da Rádio SPM e também a você que está aí do outro lado. Muito obrigada pela sua participação, pela pergunta e por ter compartilhado nossa live. Tem programa daqui a pouquinho chegando por aqui às 6 da tarde e amanhã a gente começa oficialmente então a nossa cobertura da Copa, a cobertura experimental dos alunos de jornalismo da Faculdade SPM. É sempre muito bom estar com você. O Vai Ter Copa de hoje foi apresentado por Viviane Leiso, os comentários de André de Sena, Matheus Lemos, Kaique Vieira e Vinícius Lopes, com a participação especial de Sérgio, ex-goleiro do Palmeiras. Direção hoje foi de Beatriz Zara. E os trabalhos técnicos de Afonso Afonsos, Marcelo Bonora e Marcelo Urso Fernandes, com apoio do Núcleo de Imagem e Som da SPM São Paulo. A coordenação do projeto Copa do Mundo é da professora Patrícia Rangel e a supervisão do Centro Experimental de Jornalismo SPM São Paulo é na pessoa de Antônio Rocha Filho. Nós vamos ficando por aqui. Uma ótima tarde para você. 5h03. Rumo ao Hexa. Até lá, gente. Tchau, tchau. Diário da Bola. Começa o jogo. 5 continentes, 32 nações, 64 jogos, mas somente um sonho: soltar o grito de campeão. Venha vibrar e se emocionar com a gente. Cobertura experimental da Copa do Mundo Rússia 2018 dos alunos de jornalismo da SPM São Paulo. Partiu, bateu, é gol! É gol!